Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre os resultados da última reunião do G20. O encontro de cúpula das 20 maiores economias mundiais foi realizado em Osaka, no Japão. Veja na reportagem. Uma reunião de entendimentos e acordos. Os líderes das 20 maiores economias mundiais estiveram reunidos no Japão e avançaram nas discussões e garantiram apoio aos fundamentos do livre comércio, ao crescimento econômico e firmaram acordos sobre mudanças do clima, mesmo com a recusa dos Estados Unidos. A trégua comercial entre Estados Unidos e China finalmente aconteceu. O presidente norte-americano Donald Trump se reuniu com o líder chinês Xi Jinping num dos encontros mais esperados do G20. Trump também se reuniu com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro sobre o apoio dos Estados Unidos à adesão do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A União Europeia e o Mercosul também fecharam um acordo comercial que começou a ser negociado em 1999. Segundo o presidente brasileiro, a medida deverá trazer benefícios para a economia do país. No entanto, ainda será necessário ratificar o acordo. Para debater o assunto, nós convidamos Elisa Ribeiro Pinchemel, especialista em Direito Internacional, e Rossini Correia, doutor em Direito Internacional. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Desses acordos todos, professor, qual deles o senhor vê assim como mais relevante para a economia global? Se é que houve algum, porque houve muita falação e tal, mas o senhor vê alguma coisa de grande relevância global nessa reunião do G20? A Europa festejou o acordo como o maior que já formatou. E esta é uma vocalização autorizada, não é? De um ponto de vista do Mercosul, e em particular do Brasil, é absolutamente auspicioso, porque um grande esforço da agenda do Brasil nas relações internacionais, até mesmo por imposição dos fatos, é a busca da multilateralização. Nós temos um comércio exterior profundamente referenciado pelos Estados Unidos e pela China, e a abertura de um mercado como o da Europa por meio de um acordo, ela é de alta relevância porque se trata de um mercado de 780 milhões, né, de potenciais consumidores. E para as empresas brasileiras, em perspectiva, se tem a possibilidade de que elas passem a participar de processos licitatórios trilionários ou mais, não é, na União Europeia. Não é? Então, o nosso horizonte é de absoluta compreensão de que se trata de uma agenda profundamente relevante para o Brasil, para o Mercosul, para as relações da América do Sul com o mundo por meio da Europa. Um acordo que foi tentado nos últimos 20 anos, né? Havia alguma resistência do Brasil em relação a algumas exigências dos europeus. Você lançou um livro recentemente sobre o Mercosul. O que mudou para que esse acordo pudesse ser finalmente assinado? Bom, mudaram bastante coisas. Na verdade, esse acordo que teve início de negociações em 1999, ele passou por esses 20 anos por momentos diferentes, não só da política externa europeia, mas também da política externa dos países do Mercosul. Em 1999, nós tínhamos uma grande vontade de negociação, mas a União Europeia ela se encontrava ainda muito fechada por causa da política agrícola comum europeia. Nós tivemos negociações entre os anos 2000 e 2004 que foram emperradas por esse motivo. Existia concomitantemente também a negociação da ALCA aqui no nosso continente e a partir do momento em que a ALCA ela foi suspensa, essa negociação, houve também uma suspensão das negociações no âmbito Mercosul-União Europeia. Perfeito. Mais adiante, nós tivemos um relançamento na Cúpula de Madrid dessas negociações e o grande problema que nós tivemos aí era não só ainda a política agrícola comum europeia, mas também o dissenso entre os sócios do Mercosul. A partir do momento em que as tomadas de decisões elas têm que ser feitas por meio de consenso, os 4 sócios naquele momento eles precisavam se colocar de acordo. E nós tínhamos uma dificuldade também nesse sentido. Só para a gente contextualizar, quais são os sócios do Mercosul?
Bom, na atualidade, nós temos Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que são os sócios que deram início com o Tratado de Assunção. Nós temos a Venezuela, que se encontra em suspensão, por isso que ela não se encontra nas negociações desse acordo com a União Europeia, mas são esses os sócios. Então, nesse momento, nós tínhamos os 4 sócios principais nas negociações com a União Europeia. O relançamento em 2010 das negociações ele foi bastante importante, mas houve aí mais um momento de suspensão em 2012 e agora em 2016, quando se retomou a terceira fase de negociações, houve uma série de concessões bilaterais entre o Mercosul e a União Europeia que facilitaram essa possibilidade. E junto com a participação e a ascensão do Donald Trump ao poder, nós tivemos uma necessidade também política da Europa em abrir negociações, até porque existe uma necessidade de se saber como o comércio internacional vai ser a partir da política do Trump. Ok. Questão agrícola. A professora falou algumas vezes sobre a questão agrícola, que foi o ponto de desequilíbrio dessas negociações desde o começo. E antes da reunião do G20, a Angela Merkel criticou a situação, a política brasileira em relação à Amazônia, na perspectiva dela, e também o presidente Macron, francês, fez severas críticas e disse que possivelmente a França não iria assinar esse acordo em relação ao Mercosul, de novo, por uma situação de descontrole, na visão dele, do uso de pesticidas em produtos brasileiros. Como é que o senhor analisa isso? Dá para superar isso a curto prazo ou nós vamos ter que remar muito para chegar no mesmo padrão, digamos, sanitário dos produtos europeus? Precisamos remar muito para chegar nesse padrão sanitário. Na realidade, a questão agrícola obedece a 2 macroeconomias distintas, pela simetria da Europa com o Mercosul. A dificuldade de negociar o pretérito, né, se deveu às políticas, enfim, agrícolas estabelecidas na União Europeia. E do nosso ponto de vista, uma realidade a constatar é que nós, na Divisão Internacional do Trabalho, seguimos como exportadores de produtos agrícolas, né? Significa dizer que a passagem da sociedade agrária para a sociedade industrial e desta para a sociedade do conhecimento, a rigor, não mudou de maneira substantiva e essencial a agenda de exportação dos países ao sul do continente e do Brasil em particular. No tocante à nossa necessidade de exportação de produtos agrícolas, nós estamos sujeitos a um padrão reconhecido como civilizatório, né? E a nossa inserção nesse mercado tem exigido e vai exigir cada vez mais de todos nós a busca da satisfação de critérios, né, que permitam, né, o ingresso de nossos produtos nos mercados do mundo e europeus em particular. No tocante à questão da Amazônia, que não veio sozinha, veio também com certos ruídos relativos a direitos humanos, né, nós devemos compreender que nós estamos envolvidos numa malha internacional. O Brasil ofere recursos, né, para a proteção ambiental. O Fundo da Amazônia, por exemplo? O Fundo da Amazônia, por exemplo. Pela Alemanha e Noruega. Pela Alemanha e Noruega. Isso nos cria obrigações. E sabemos nós, né, sem declinar da necessidade de que nós tenhamos a madura liberdade de formatação de nossas políticas ambientais, sabemos nós que esse é um drama gravíssimo da sociedade brasileira. Não é? Já volto com o senhor. Já volto com o senhor. A questão agrícola. Enquanto a reunião do G20 estava em andamento lá no Japão, os agricultores franceses já estavam em pé de guerra, já estavam se manifestando e eles criticam basicamente 2 coisas. Primeiro, que o Brasil é fortíssimo na indústria de carnes. O Brasil faz carne. É um dos maiores produtores de proteína animal, um exportador forte, e isso por grandes corporações brasileiras, e isso vai muito na contramão daquilo que existe na França, onde a produção nacional é feita por pequenos proprietários. E eles disseram que não daria para competir nesse mercado. Temos chance de negociar isso
E eles são pesados, eles colocam tratores nas ruas, eles vão até Paris, eles fazem um barulho violento. Você acha que o presidente Macron consegue equilibrar essa situação? Eu acho que é possível, sim, equilibrar. É claro que esse acordo, ele passa por um procedimento muito mais amplo do que somente o nacional. Nós temos que, durante essa cúpula, houve a discussão do G20 com relação aos compromissos, tanto na área de agricultura, agropecuária, mas também de meio ambiente, e a questão do meio ambiente ela está relacionada com a forma como é feita a produção do agronegócio aqui no Brasil, e por isso que existiu aquela discussão que a França não assinaria o acordo se o Brasil não se comprometesse com o Acordo de Paris. São duas coisas. Primeiro, a questão do Acordo de Paris, que é um acordo de política para evitar o superaquecimento global, etc. E depois a questão intrínseca ligada aos produtores franceses que não querem essa competição, na opinião deles, desleal pelas máquinas produtoras brasileiras. Isso, exatamente. Na verdade, os dois assuntos eles estão correlacionados, porque um grande emissor de gases de aquecimento global é a própria produção bovina aqui no Brasil. Então, eles estão relacionados. Mas antes mesmo, com a relação à questão dos produtores, antes de chegar ao parlamento francês, esse acordo ele precisa ainda passar pelo Conselho da União Europeia, que é o órgão que toma as decisões, para assim ele aprovando passar pelo Parlamento Europeu e então passar pelos parlamentos nacionais, se for o caso. Eu vou interromper você um pouquinho, nós vamos fazer uma rápida pausa e já voltamos para o segundo bloco. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre a reunião do G20 e também do tratado assinado entre a União Europeia e o Mercosul. Você falava sobre a possível aprovação desse acordo em relação ao Parlamento Europeu. O Parlamento vai ter que definir esse acordo. Isso, ele vai votar por causa do poder de codecisão dentro das instituições europeias, ele vai ter que votar pela aprovação ou não desse acordo. E o Parlamento Europeu, do meu ponto de vista, é um grande entrave que pode acontecer nesse procedimento. Por quê? Nessas eleições de 2019, nós tivemos uma renovação de várias bancadas. E uma das bancadas que se encontra com uma grande ascensão é a bancada verde, que ela tem interesse em proteção com relação a vários assuntos relacionados ao meio ambiente. Essa bancada superou a bancada da ultradireita, né? Isso, que era... 2 ou 3 cadeiras, se eu não me engano. Era a expectativa de que a bancada da ultradireita ela fosse crescer muito mais e foi surpreendente esse crescimento da bancada verde. Então, a coalizão necessária para a aprovação desse acordo, ela vai ser principalmente com relação aos pequenos grupos políticos supranacionais dentro do Parlamento Europeu. Já volto com você, já volto contigo. Professor, ajuda aqui. Tem chance de passar no Parlamento, na sua opinião? Tem chance de passar. Vai exigir o que é próprio da política, diálogo e articulação. E creio que a existência de uma bancada verde surpreendente e com poder de vocalização termina por ser auspiciosa, porque indiretamente é uma forma de defesa do Acordo de Paris, né? De natureza climática, que é um consenso civilizatório do qual os Estados Unidos se colocaram fora, né? Mas que é uma necessidade, afinal, da humanidade, né? Então, na sua opinião, o Brasil vai apoiar o Acordo de Paris? Inexoravelmente Tem que apoiar o Acordo de Paris. E o que vejo aquilo que eu chamei na minha primeira participação de imposição dos fatos. Não era essa a sinalização do primeiro momento de nossa política externa. Parecia que no começo do ano caminharíamos para uma restauração de um alinhamento automático que já existiu na década de 60, né? Quando Juracy Magalhães foi chanceler do Brasil e cunhou a pérola, né? Que significa o quê? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, que era uma resposta à chamada política externa independente, que entre 61 e 64 protagonizou o espaço das relações internacionais a partir do Brasil com o movimento dos não alinhados, né? No começo da Guerra Fria, duro começo aí. Mas o que se compreende é que é possível, sim,
E essa imposição dos fatos está levando o Brasil a uma convergência necessária com o Acordo de Paris, né? Vamos voltar um pouquinho ao G20, depois a gente volta a falar sobre o Mercosul, esse acordo. O governo do presidente Donald Trump, de uma maneira até previsível, fez um aceno ao líder chinês, o Xi Jinping, para voltarem à mesa de negociação em relação às tarifas que já atingem 250 ou 300 bilhões de dólares de produtos chineses que têm que ser taxados para entrar no mercado americano. Como é que você vê essa possibilidade de um acordo entre China e Estados Unidos, já pela segunda vez essa tentativa, sendo que muita gente no entorno atribui que poderíamos ter um conflito até armado em relação aos dois países, do ponto de vista geopolítico, de ocupação de ilhas, do Pacífico, etc, etc. Como é que você analisa isso? Bom, a geopolítica asiática ela é bastante complexa no momento atual. Essa relação comercial entre Estados Unidos e China, do ponto de vista dos interesses dos produtores norte-americanos, da indústria norte-americana, ela é essencial. Por quê? Essa taxação que o Donald Trump pretende colocar os produtos chineses para que eles não ingressem com tanta prioridade no mercado americano? Não, já colocou. Já tem quase 300 bilhões em produtos taxados. Sim. Faltariam mais 250 bilhões. Mas esse resultado, o que acontece? Você aumenta o custo de produção dos próprios produtos norte-americanos, encarecendo os produtos que vão ter finalidade de exportação e que vão competir com os chineses no mercado. Essas guerras comerciais, na verdade, elas não são interessantes para nenhum dos lados. No caso dos Estados Unidos, o agronegócio ele sai prejudicado, não só por acesso dos mercados e das commodities para os produtores chineses, para os consumidores chineses, mas também para importação de peças para o próprio maquinário e realização da produção. Na questão do Donald Trump, ele via como a taxação de produtos estrangeiros como sendo algo que seria positivo, porque, segundo ele, há um vencedor e um perdedor. Quem taxa mais o produto do outro seria quem sairia ganhando. Já volto com você. Professor, é possível isso? No mercado globalizado, ter um perdedor e um vencedor, não é uma coisa meio estereotipada isso? No mundo de interdependência é muito delicado, ainda mais porque esta agenda política dos Estados Unidos de agora, ela tem um sentido anti-globalização, que está inspirando muita gente no mundo, não é? Em busca de nacionalismo e protecionismo, né? Inclusive tentando destruir a OMC. Inclusive tentando destruir a Organização Mundial do Comércio, sem dúvida. Eu vejo como o estabelecimento de uma polaridade, mas que é o estabelecimento de uma polaridade que se coloca contra uma tendência aspirada desde o Renascimento. Porque quando aqueles tipos chamados de schumpeterianos se afirmaram no mundo medieval e tornaram viável o que parecia impossível o estabelecimento de uma economia de mercado de natureza processual, e se chega ao cenário da projeção oceânica da Europa por meio das grandes navegações, já naquele momento, dentro do processo de afirmação dos estados absolutistas, a aspiração dos mercadores, não é, era do estabelecimento de um mercado de natureza global, para que a vida deixasse de ser local, como era no feudalismo, e ultrapassasse mesmo a dimensão nacional que vinha se afirmando, pelo menos desde o 1300. O que se aspirava era o advento de um mercado global. E, afinal, nós chegamos a esse cometimento. A globalização, com todos os seus percalços, suas idas e vindas, marchas e contramarchas, ele é um fato aspirado de maneira muito secular e ultrapassa, numa agenda perspectiva, aquilo que foi o caminho para a afirmação da Era das Nações. Estamos caminhando para um mundo de comunidades de nações. Nesse caso, Donald Trump prega a dissolução de uma economia globalizada. Em que época, em que era que esse pensamento poderia ser enquadrado? Nós estamos no século XXI. O professor aqui mencionou o desejo de mercantilistas medievais por uma economia transnacional, globalizada, não local.
Os Estados Unidos volta para que época? A época das cruzadas? O que está acontecendo, professor? Professora? Os Estados Unidos, eles, desde a sua criação, eles têm sido bastante liberais. A ideia do comércio, para eles, sempre foi algo muito importante. E eles sempre tentaram comercializar com todo mundo. Essa nova fase da política norte-americana, dentro da sua própria história, eu não consigo enquadrá-la em nenhum momento pretérito. Eu acho que é um protonacionalismo que se desenvolvendo nos Estados Unidos. Esse protecionismo, ele tem criado cada vez mais barreiras ao comércio, a saída dos Estados Unidos do TPP, renegociação de acordos com o Canadá. Então, tudo isso ele vem na contramão do que vem acontecendo nos últimos séculos, desde a independência dos Estados Unidos. Inclusive com a taxação de produtos ao México, que é parceiro desse novo NAFTA, vamos dizer assim. Os americanos estão taxando os produtos mexicanos e pressionando, fazendo uma confusão em relação à migração e comércio exterior. Como é que você resolve um enigma desse? Não é muito difícil de tirar esse nó? O que tem a ver migração com comércio exterior? Eu acho que nesse objetivo seria uma forma de tentar induzir o governo mexicano a barrar as caravanas que têm chegado ao México para que elas não cheguem à fronteira com os Estados Unidos. Mas isso acaba que traz problemas para o próprio Estados Unidos. Nós temos que lembrar que o acordo do NAFTA fez com que a internacionalização de algumas empresas acontecesse e a produção das peças necessárias para a produção norte-americana se barateasse. Professor, eu queria fazer uma colocação ao senhor em relação à China, que cresce a 6,5% ao ano, e o mundo, no melhor cenário, crescerá 1,5%, 2%. Essa postura agressiva economicamente da China não é um checkmate aos doutrinadores liberais que pregam a democracia liberal para que todo mundo faça dinheiro e o país cresça? O PIB chinês está crescendo de uma maneira assustadora. Isso é uma ameaça para o mundo hoje? Eu creio que o que se encontra subjacente quanto ao fenômeno chinês é uma hipótese de deslocamento do eixo hegemônico do mundo, do sistema euro-americano, para um possível sistema asiático. Né? Mas, nesse caso, fora do padrão da chamada democracia liberal. Sim, fora do padrão da chamada democracia liberal, no tocante à sua dimensão política, porque o governo chinês, a administração chinesa, a gestão chinesa responde a uma tradição multimilenar que é a do despotismo asiático, que está presente em toda a história, né, da China e não se tornou singular quando da Revolução Chinesa de 1949. Mais um dado para apimentar essa conversa aqui. Pela primeira vez, um país que se candidata à liderança mundial em termos econômicos tem a sua moeda desvalorizada de uma maneira que ninguém entende. A Grã-Bretanha, a libra sempre foi valorizada, o dólar sempre foi valorizado, o marco sempre foi valorizado, o ien japonês sempre foi valorizado e o yuan lá embaixo. Esse segredo, onde é que está o mistério? Veja o seguinte, como é que eu vislumbro o fenômeno chinês? A China realiza uma revolução industrial tardia. Né? O mundo fez revoluções industriais há séculos. A China começa a fazer há décadas. Né? A China de Mao Tse-tung era uma China voltada para um modelo campesino. Né? Ele não enfrentou o grande desafio que era transitar para uma sociedade urbana industrial em razão, entre outras coisas, do estoque demográfico de que dispõe a China e do enigma social que poderia daí derivar. Mas, com a era pós-Mao Tse-tung, o partido reformata a sua agenda e faz o quê? Economia de mercado com despotismo político. Seria um capitalismo de Estado. É um capitalismo de Estado, a China. É novo isso. É um capitalismo de Estado. Assusta? A mim não, porque eu tenho viajado pela Ásia e tenho descoberto cada vez mais fenômenos econômicos absolutamente extraordinários casados com despotismo político, vistos com absoluta naturalidade por quem ali vive, né? Em Omã, nos Emirados Árabes, enfim, na China, né? Os nacionais desses países respiram com toda a naturalidade e dizem aqui e ali até com orgulho, né?
de que o pai totêmico, não é? A autoridade estatal, não é benfazeja para a sociedade desde que ela desenvolva políticas sociais, e alguns desses países há políticas sociais que podem rivalizar sem nenhuma dificuldade com aquelas desenvolvidas na Suíça e na Suécia. Não é? Para finalizar, professora, obrigado, professora. Para finalizar, esse crescimento da China é uma ameaça à economia global? Eu acredito que não. Eu acho que quanto mais negócios, quanto mais desenvolvimento, quanto mais comércio, menos guerra, menos problemas nós temos do ponto de vista de possibilidade de um crescimento de um arsenal militar que vai gerar problemas em uma terceira guerra mundial. Eu acredito que quanto mais comércio, maior integração, maior dependência econômica entre as nações, mais se utilizaria um sistema pacífico de solução de controvérsias e menos se recorreria ao uso da guerra. Perfeito. Só precisamos combinar isso com os falcões da geopolítica. Mas eu agradeço imensamente a participação de vocês, realmente muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.